Agora vamos fazer um pouco do nosso programa, né, para dar uma aliviada aí, mas o Departamento de Jornalismo da Rede TV não para. Qualquer nova informação, nós estamos aqui, a gente interrompe o que está fazendo e traz para vocês o fato novo dessa situação tão complicada em função dessas fortes chuvas, né? Márcia Fernandes é sensitiva aqui com a gente. Boa tarde, Boa tarde, Márcia. querida. Obrigada pela presença. Jorge Lordelo continua aqui conosco. Vamos iniciar aí o nosso papo espiritual de todas as sextas-feiras, não é? Então a gente começa falando do caso do Léo Áquila, né? Que teve aí para quase perder um marido. Vocês lembram, né? O que aconteceu com o Chico, o pastor, o milagre, tudo isso a gente vai analisar já e tem um depoimento muito bonito da Léo também. Mas antes disso, tem uma outra notícia que hoje, justamente ao lado dessa história toda de chuvas, está chamando a atenção do público, que é a Suzane von Richthofen com saídas da cadeia concedidas, são as tais saídas temporárias. Liberdade provisória, saída temporária, qual a diferença entre uma coisa e outra? Como é que fica a vida dela agora? É mais fora do que dentro da cadeia, Landão? Ela já está com o pezinho para fora da cadeia. Eu acredito que nesse horário agora ela já deixou o regime semiaberto onde ela se encontrava, pois ela conseguiu o que nós chamamos aí de indulto da Páscoa. Na realidade, muita gente me perguntou, mas Lordelo, a Páscoa é a outra semana ainda, mas a Justiça tem uma estratégia, muitas vezes, de antecipar o indulto da Páscoa, porque, e aí eu vou trazer uma informação que a gente recebeu extraoficial, ela já está pleiteando também o indulto de Dia das Mães. Então, a partir de agora... Meu Deus do céu, ela mata a mãe, né? Contribui a abrir lá a porta para os assassinos trucidarem a mãe dela, e a hipocrisia é tanta que se consegue um indulto de Dia das Mães? Na realidade, nós temos 6 indultos por ano, né? Nós temos 6 indultos por ano, é uma série de benefícios que eu entendo que é equivocado, que eu acho que quem merece benefícios, Sônia, são as pessoas de bem. Aquela pessoa que cometeu um crime, tá na cadeia. Aquela pessoa que cometeu crime, ela tem que cumprir pena. Todos os países você cumpre pena, você não tem benefício. No caso dela, ela vai passar agora de 4 a 5 dias fora da cadeia. E digo mais, ela já não está mais no regime fechado. Ela já está no regime semiaberto. E agora, neste período de 5 dias, pouca gente falou, ela vai poder se encontrar com o Sandrão, pois o Sandrão também teve direito ao indulto. E ao que me parece, eles continuam ainda juntos nesse relacionamento. A sociedade se revolta porque ninguém consegue entender essa coisa do indulto. Só para você ter uma noção, senhor, eu fiz um levantamento hoje de manhã que me parte o coração compartilhar com você e com o nosso público essa informação. No ano de 2015, volto a repetir, os presos de semiaberto têm direito a mais ou menos de 6 indultos. Nesses 6 indultos, milhares de presos são liberados, como a Suzane vai ser liberada hoje da cadeia. Ok. Em 2015, 50 mil presos que ganharam ao indulto, Márcia, não voltaram à cadeia. Resolveram ficar na rua, continuar a cometer crimes e passaram a ser foragidos da polícia. Nossa, então, é assim, né? Não dá. Vamos saber o lado espiritual dessa história, não é? Muda a energia da Suzane von Richthofen fora da cadeia, mais aqui do lado de fora, ela sobe um grauzinho na escala da evolução, ou realmente ela tem esse karma pesado que a gente acredita que ela tenha mesmo, porque o crime que ela cometeu é bárbaro, hediondo e cruel, como a gente sabe. Não é só isso. Como a gente sabe, a mãe dela descansou, mas o pai não. Então ela tem um obsessor. O pai está grudado nela, querendo vingança, é coisa de vidas passadas, é uma encrenca só dessa moça, sempre disse isso, ela com o pai, inimigos mortais. Ele vai fazer tudo, o possível e o impossível, para esta menina não se dar bem. Obviamente que ela teria que orar 48 horas por dia, etc. Mas é raro um obsessor tão forte, sabe, assim, tão pesado, ele virou obsessor, e ela é obsessora dele. Sim. Quer dizer, ela tirou a vida, ela foi a maior encrenca que ela podia ter feito aqui na Terra, já vem de outras histórias com esse homem, ou seja, a vida dela, para nós, enquanto ela tiver obsessor, enquanto isso tudo não se resolver, um tratamento espiritual, mas haja tratamento, ela elevar o padrão vibratório dela, que pelas entrevistas a gente não viu nada elevado, ela parece que está falando com gente boba aqui de fora, ela não tem sentimento, essa menina, a impressão que dela é que ela está
em outro planeta. E formando essa dupla com o Sandrão, exatamente, que é outra criminosa, que é outra pessoa que tem obsessor. Conclusão, não vai ter paz. Conclusão, não vai ser feliz dentro da cadeia, fora da cadeia. Até acho que piore muito ela fora, a nível espiritual. Por quê? Porque aí ela vai se sentir livre e ela vai querer fazer uma série de coisas, digamos assim, mundanas da Terra, porque lá não dá para fazer. Sim. Então, aí ela vai abaixar mais ainda o padrão, mais espíritos obsessores vão para cima dela, inclusive e especialmente o pai. Então eu só vejo coisa horrorosa na vida dessa menina. Márcia, é possível essa moça ter perdão? É possível ela receber perdão? Daqui a pouquinho você responde, né? Tá bom. Difícil essa pergunta, hein? Mas a gente volta aí já já. Bom, voltando aqui, o Lordelo deixou para a sensitiva Márcia Fernandes a pergunta se Suzanne von Richthofen pode ter perdão. Você está falando perdão do plano espiritual, isso. perdão divino, né? Perdão de Deus. Na verdade, assim, Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá a liberdade de fazermos aqui na Terra o que a gente quer. Mas também Ele é justo. Certo. Então, Deus não castiga ninguém, mas existe uma lei da Terra, que aquilo que você, da Terra não, do universo, aquilo que você fez, você vai ter que pagar. O problema dela pagar na cadeia é tão pouco, o problema é ela voltar com essa mesma turma e matar de novo, ou eles a matarem. Então começa, sabe, um faz, o outro faz de novo. O caso dessa menina, que ela não vai ter perdão é nunca desse pai, enquanto ele não acordar. Então é assim, não vai ter perdão. Pelo que eu estou vendo, não. Vai sofrer viva e morta. Quer dizer, a morte não existe. Ela vai desencarnar, vai dar de cara com o homem lá. Então vai depender do pai dela falar assim, bom, agora eu cansei, eu quero evoluir. Tá. Eu vou evoluir. Ele se desliga dela. Aí eu me desligo dela. Senão, é assim, vida após vida. Fez pra mim, vai voltar pra pagar, eu te pago. Então, é a famosa lei da causa e efeito. Fez, vai receber igual. Então, e família. Famílias que se odeiam. E ela que matou dessa forma, então, a sorte que era que a mãe dela já foi encaminhada. Mas, infelizmente, não tem perdão, Lourdes. Sônia, só um detalhe em cima dessa pergunta. Márcia, espiritualmente falando, por que você tem questões de filhos e pais que se odeiam enquanto vivem? São pessoas que parece que nasceram para ter ódio um do outro. Na verdade, eles já tinham ódio um do outro quando morreram. Né? Porque o meu pai hoje, ele pode ter sido meu marido. Vamos contar uma historinha rápida. Você é meu marido. Só que você me trai com a minha irmã. Eu vou te odiar o resto da vida. Aí nós dois vamos morrer. O conselho reencarnatório nos vai trazer de novo. De repente você vem como meu pai e eu como tua filha. Mas eu vou lembrar inconscientemente que você não é meu amigo. E se eu não for evoluída aqui, olha, eu vou ficar bem, eu vou olhar para você e vou querer encrenca. Então, pais e filhos são realmente muito, mas 90% dos casos, encrenca. Para exatamente saírem daqui de bem. Sabe, de repente um filho meu que foi uma pessoa horrorosa comigo, vai sair daqui como meu filho, eu vou amar. Então acaba aquela má impressão de vidas passadas. Tá certo. Então, daqui a pouquinho o caso do noivo de Léo Áquila, não é? Entre a vida e a morte, um milagre aconteceu. Vamos tentar explicar o lado espiritual dessa história com Márcia Fernandes e o Jorge Lordelo também. Bom, vamos agora ter um depoimento de Léo Áquila, não é? A respeito do verdadeiro milagre que aconteceu com o noivo dela, com o Chico, que estava entre a vida e a morte, até que apareceu um pastor no hospital. Vamos conferir. Eu passei a pior noite da minha vida porque eu estava contando as horas, porque ele precisava sobreviver para mim. No dia seguinte ele não tinha morrido ainda. Eu falei, ainda há uma esperança, eu vou me agarrar nesse fio de esperança. Só que aconteceu um fenômeno nesse hospital. 3 horas da manhã, de terça para quarta, um tal de João Marcelo, que se diz evangelista de Cristo, ele fala, eu não tenho religião, eu sou evangelista, eu só prego Jesus e a cura. Foi orar pelo Chico, porque uma amiga dele, era amiga do Chico, ligou para ele, mora em frente, vai lá agora, ora pelo Chico. A Léo está desesperada. E ele foi orar pelo Chico 3 horas da manhã lá no hospital. Segundo ele, Jesus, Deus, disse para ele, Chico vai sair andando desse hospital, mas é a mão de uma pessoa que vai vir aqui e vai curar ele. Eu vou usar o meu poder,
o amor daquele coração. E nós vamos juntos curar esse homem. Avisa a Léo que amanhã ela vai curar o noivo dela. Eu achei essa história meio lúdica, meio louca. Ele apareceu 3 horas da tarde no hospital. Eu estava sentada lá com toda a minha família, meus amigos, os amigos dele, a gente chorando, reunidos, orando. E ele passou, aquele homem alto, forte, bonito, de jaleco branco, veio em minha direção, eu gelei. Eu falei, meu Deus, é um médico, vai me falar que meu noivo morreu. Ele chegou para mim e falou, você é a Leonora? Eu falei, sou. Você é a noiva do Chico? Eu falei, pelo amor de Deus, moço, me fala, o que aconteceu? Ele, calma, eu vim falar de Jesus para você, eu só sou um evangelista de Cristo. Porque Jesus mandou te dar um recado. Você tem um amor no coração que é maior do que qualquer amor que tem nessa terra por aquele homem. E Jesus vai usar a sua mão para curar o seu noivo. Toma posse dessa cura agora, acredite nisso. Vai lá naquela UTI agora e cura seu noivo. Aquilo tomou conta de mim de um jeito que eu não sei explicar. Quem é evangélico acho que sabe o que eu estou falando. Porque eu me sentia uma gigante. Eu tinha a impressão que eu não ia conseguir passar pela porta daquela UTI de tão grande que eu me sentia. E eu entrei naquela UTI tomada por uma coisa que eu não sei o que é. Eu impus a mão sobre ele, sem poder nenhum, mas com todo o amor do mundo. E falei para ele, vida, eu te amo tanto. Volta para mim, casa comigo, porque eu te amo, eu quero você para mim para sempre. E pedi a Deus de joelhos ali, que nos desse essa chance para que esse casamento aconteça. E depositei-lo ali, todo o amor da minha vida, todo, que eu jamais sentiria, que eu jamais pensei que eu senti por alguém. E ver o meu noivo ali entre a vida e a morte naquela situação me doeu a alma. Eu estou com 45 anos de idade, eu não sabia o que era dor na alma. Eu não sabia. Eu vim descobrir agora. E dói. E eu não desejo isso para ninguém. É duro você ver a pessoa que você ama e você fala, eu te amo, e não ter uma resposta. Desde o dia que nós nos conhecemos, desde o primeiro dia que nós nos apaixonamos, já no primeiro dia ele falou para mim, você nunca mais vai vai dormir sem ouvir, eu te amo. Hoje está com 7 dias que eu ouço isso. 7 dias que ele não diz para mim, eu te amo. Mas eu digo isso para ele a todo segundo vida, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E eu tenho certeza absoluta, alguma coisa dentro de mim me dá essa certeza que esse amor vai trazer o meu Chico de volta. Eu sinto no meu coração, porque eu estou morrendo junto. Eu estou morrendo junto com ele. E no dia que esse João Marcelo, esse evangelista, passou pela minha vida, tudo mudou. 2 horas depois, era 5 horas da tarde, saía, todo dia 5 horas da tarde, saía o boletim médico dele. Isso foi 3 horas da quarta-feira. Quando foi 5 horas da tarde, o médico me chamou. É o pior horário da minha vida hoje, né? Me chamou e falou, vamos conversar? Senta aí. Eu falei, vamos. Ele falou, olha, o estado do seu noivo é gravíssimo, né? Eu não vou mentir para você. Quando ele entrou aqui ontem, a gente estava trabalhando com 100% de tudo que é possível para salvar a vida dele. Então, se ele piorasse um fio de cabelo, ele viria a óbito. Por isso que eu te falei aquilo. Só que hoje, das 3 horas da tarde para cá, ele teve uma ligeira melhora. E a máquina de oxigênio que fazia ele respirar 100% no talo, nós conseguimos baixar para 80%. Para um cara que estava à beira da morte, 24 horas depois de ouvir isso, é um milagre. E ele está lá preso num fio de vida. E eu sou esse fio de vida, porque eu não vou perder meu brilho. Enquanto aqui... Aí, né, gente? Vocês viram esse depoimento emocionante e emocionado de Léo Áquila também, que já Sensitiva Márcia Fernandes vai comentar com a gente esse lado espiritual dessa história, e o Jorge Lourdelo também. Bom, voltando aqui, Márcia Fernandes, é esse milagre que aconteceu na vida do noivo de Léo Áquila. Aliás, daqui a pouquinho a gente atualiza as informações, todo mundo querendo saber como o Chico está, cada vez melhor, você vai ver já. Diga. Quer ver, né? Era tão difícil acontecer isso, então
Para mim, isso é um milagre mesmo, porque a gente via bem ruim a situação. O que aconteceu? Ela foi ungida, ela recebeu nela o que ela tem, o que nós temos todos, só que está morto, que é o Divino Espírito Santo. Certo. Aquilo, naquela hora que aquele senhor, aquele pastor, decretou a divindade nela, e ela aceitou, e mais do que aceitar, ela sentiu, ela se transformou naquilo que realmente nós somos, divinos, como filhos do divino. O que ela fez? A divindade nela, ela foi para o hospital, e o mais bonito, ele aceitou a divindade dela nele. E o sistema imunológico dele voltou a funcionar. Certo. Simples assim. Então é matéria, sim, mas isso é muito espiritual. Ou seja, o mentor do Léo esteve com ele, ela recebeu, o mentor, que eu digo mentor espiritual, sim, ela recebeu o divino nela, ela soube o que é por momentos, por isso que ela fala, o grito da salvação, a capacidade que nós temos de poder ajudar com amor, levou para ele, e a alma dele ali deitada, e quase morto, né? Sentiu aquilo. Ele sentiu, não pôde falar, mas imediatamente o corpo físico dele, por conta do corpo mental e espiritual, foi se reequilibrando. Para nós vamos chamar isso de milagre. É isso que eu te perguntar, isso é um milagre. Para nós vamos chamar de milagre. Tá certo, então. Sônia, eu estava revendo as imagens que você colocou da entrevista da Luciana com a Léo. Sim. E nesse programa eu estava. Ah, tá. Luciana estava emocionadíssima. Isso, esse programa foram 2 blocos. Um primeiro bloco sobre o caso Rian, que ainda não havia sido localizado. Sim. E o segundo bloco era o caso do Chico, que estava internado. E eu me recordo que foi um pedido da Léo para que ninguém participasse. Somente a Luciana Gimenez participou daquela reunião. Bom, eu queria contar o seguinte. Antes de começar o programa, tem a sala de maquiagem e eu vi chegando a Léo com a mãe que eu não conhecia. O que me impressionou primeiro, a Léo, ela estava andando curvada, como se ela tivesse com peso nas costas, ela não conseguia falar e só chorava. Aí eu entrei no primeiro bloco e eu ficava vendo a Léo sentada, esperando o horário dela, e eu estava imaginando o seguinte, eu falei, essa moça não vai conseguir falar, porque desde o momento que ela chegou, ela não conseguia falar direito, só chorava tamanha mesmo, né? Era o estado emocional negativo que ela estava. Quando ela começa a entrevista com a Luciana, ela começou um pouco devagar, depois ela embalou, a mãe dela quase chorou o tempo todo. Sim. Foi realmente uma entrevista muito emocionante. Agora, o que me chama a atenção é que tanto no caso do Quem Humano, apareceu um pastor do nada. Foi. Ele melhorou no primeiro momento, depois, infelizmente, a vida dele, né? ele faleceu. Sobrevida mesmo. Nesse caso, Márcia, aparece agora uma pessoa que nem se sabe se é um pastor, um evangelista. A pergunta é, de onde surgiram essas pessoas, Márcia? Daqui a pouco você responde, tá? Porque parecem anjos, Não, assim. Tem vários a relatos. pessoa consegue entrar no hospital. Quer dizer, exatamente. E às vezes vestida de branco, no caso estava com um jaleco também. Né? A gente tem vários relatos muito parecidos. Então, alguma coisa existe nesse sentido mesmo, viu? Bom, deixa eu voltar aqui. O Lordelo tinha deixado uma pergunta, Lordelo. Se os anjos aparecem. Se existe anjo de carne. Como Essas pessoas que surgem nos hospitais, que entram no assim, hospital, com você essas não sabe mensagens. como, conseguem falar. Isso verdade. Sempre é uma conexão angelical. Então, o anjo desses dois, do Léo e do marido dele, na verdade, estava ali e pegou uma pessoa que teve o dom da palavra de fazer o Léo sentir o Divino Espírito Santo. Então, ele é um anjo aqui na Terra, esse homem. Não que ele seja um anjo puro, não. Mas ele foi guiado por anjos. Então, são os anjos da Terra. Quer dizer, eles vêm, pegam uma pessoa que tem esse poder de conversar, esse poder de trazer para a pessoa paz. Uma ajuda espiritual mesmo. Mas né? com certeza, o anjo da guarda desses dois estava ali no comando, trazendo esse senhor. Eu não sabia que era de jaleco branco. Então, de repente... Ela pensou que fosse o médico para falar que o Chico teria morrido. Com certeza era um homem que estava, com certeza, com anjos da guarda no comando. Então, na verdade, eles foram ungidos pelo próprio anjo da guarda. Entendi. Isso para mim é uma coisa assim do outro mundo. E outra coisa, quando esse moço, então, ele ia morrer por uma fatalidade. Ele desviou a rota dele fazendo uma cirurgia. Aí existe um comando espiritual que diz, não, peraí, mas não era para ser assim. Será que dá para a gente trazê-lo de volta? E trouxe.
Porque quando é certa, quando aí não tem né? jeito, tá? Aí é fim de missão mesmo. Quando é karmática, não tem jeito. Então foi um desvio dele de rota essa cirurgia. Sônia, Tá certo, a gente tem mostrado aqui no programa, mas diversos casos, não é 2016, é diversos anos, de pessoas que vão para cirurgia estética e falecem. Ou ficam tetraplégicas. Bom, ok. A pergunta para a Márcia é o seguinte, muita gente acredita nos 7 pecados capitais. E eu acredito, Sônia. Os 7 pecados capitais falam de 7 problemas que as pessoas possam ter, e uma delas é a vaidade. Eu acho que todo mundo tem que ter vaidade. Mas a questão é, Márcia, quando a vaidade ela é exagerada, ou seja, as pessoas que só se preocupam com o exterior, e elas acabam, através disso, sofrendo com doenças ou até a morte. Tem alguma coisa a ver com esse excesso de vaidade? Em um minutinho, a sensitiva Márcia Fernandes vai responder. Nós vamos parar mais um pouquinho para outro recado importante aqui. Bom, vamos lá, Márcia. O Lordel está falando do pecado da vaidade. Exatamente. Uma cirurgia plástica, uma ou outra, faz parte da nossa civilização. É a modernidade. Agora, a pessoa ter anorexia, bulimia, a pessoa ter uma gordurinha só e ela vai fazer um monte de coisa no corpo físico, está deixando o espiritual de lado. Obviamente que fica tem um preço, né? Fica muito fraco no espiritual, fica muito fraco no mental, porque só pensa na matéria. Não estou dizendo que é o caso do rapaz. Não é o caso dele, porque a Léo deixou bem claro que não foi a cirurgia, não foi a lipoaspiração, mas os suplementos alimentares, um efeito colateral que realmente causou coágulos, trombos, esse tipo de substância, de suplemento, engrossa o sangue, né? Determinados desses alimentos, desses suplementos, engrossa o sangue e acaba causando o que aconteceu com ele. Mas voltando à cirurgia, a pessoa ela tira uma coisinha aqui hoje, outra amanhã, outra. Chega uma hora, quer dizer, o mental dela e o espiritual é zero, porque quem faz isso não está entendendo que a beleza dele também está na alma e na evolução da alma. Claro. E infelizmente acontece, né? Porque abusa, chega uma hora que acontece. Eu não acho que Deus castiga nada, mas eu acho que existe na Terra, e é claro, a lei do retorno. Mas, Márcio, só um detalhe, a gente até já uma vez fizemos um programa sobre isso, pessoas que fizeram tanta operação plástica, que você olha, é outra pessoa. Perfeito. Isso espiritualmente faz mal ou é indiferente? Não, o corpo é só um estojo e mais nada. O corpo é só um estojo e mais nada, mas veja bem, embaixo desse corpo aqui nós temos o perispírito. É o nosso fantasma. Quando você morre, isso aqui está aqui para a Terra. E você vai com aquilo que... Um corpo igualzinho a esse, é cópia desse. Então ele será alterado sim. Portanto, as pessoas vão ficar com marcas sim, nesse corpo perispiritual. E isso pode prejudicar sim. Nós reencarnamos com 3 marcas de vida passada. Então, de repente, abusou tanto, puxou tanto aqui, puxou ali, que pode reencarnar uma pessoa meia torta. Lógico que atrapalha a matriz. Vamos chamar o perispírito de matriz. É terrível isso. Essas manchas de nascença podem ser, então, de vidas passadas? Marcas de vidas passadas? Interessante isso. Interessante. André Luiz, ele tinha uma dor no estômago e muita hemorragia. Aí foi feito aí uma regressão e etc. E foi comprovado, eles nos contam nos livros, que ele tinha um problema, que ele tinha levado um tiro no estômago em vida passada. Então, o estômago dele é hemorrágico. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Não é com isso só. É com isso e o que tem embaixo disso. Tá certo, eu volto aqui já. Vamos falar de Walter Mercado, o astrólogo, a entrevista com o Gugu. Ele sentiu o corpo, a alma sair do corpo no momento em que ele teve um infarto e ainda estava sofrendo com uma pneumonia dupla, já. Bom, gente, vou voltar aqui no nosso papo espiritual com a Márcia Fernandes e o Jorge Lordel. E agora você vai ver o VTzinho do Walter Mercado na entrevista com o Gugu, quando ele fala que sentiu a alma sair do corpo, e ele fora do corpo enxergava o corpo dele doente, infartado, com pneumonia dupla lá na UTI. Vamos ver agora. Vamos falar agora sobre o problema que você teve em 2012. Você teve uma pneumonia nos 2 pulmões, pneumonia dupla. Dupla, e o coração também estava a ponto de perder um ponto importante, que serve como tampão. Eu me sentia muito bem, mas não dormia, porque tinha que ficar trabalhando até tarde. Foi tanto estresse, tensão, pressão. Fizeram uma homenagem para mim, uma atividade.
E quando cheguei na atividade, na hora, eu senti uma dor muito forte. E aí foi para a ambulância, para um lado, gente para o outro. E eu estava fora do meu corpo, eu via de cima, flutuando. Você tem medo da morte? Se você deseja nascer, tem que morrer. É a lei. Porque você nasce, cresce, amadurece mais, fica mais velho, morre, e isso continua. Agora, Walter, esta experiência que você teve de quase morte, olhando o seu corpo, você achava que estava morrendo? Nunca me vi. A palavra morrer é apagar. Minha luz nunca se apagou. Eu vi que não conseguia me comunicar, não podia falar, estava deitado. Mas eu dizia, essa luz interior nunca se apaga. Havia uma energia em mim que dizia, você não vai morrer. Você vai viver. Eu ouvia. A gente pensa que a pessoa em transe não ouve. Mas eu ouvia as enfermeiras falando, doutor, esse paciente está à beira da morte, está no fim. Eu ouvia e pensava, estão erradas. Aqui tem muita energia. Muito fogo. Tá aí, né? Já, Márcia Fernandes e Jorge Lourdello comentando esse depoimento também muito interessante de Walter Mercado para o Gugu. Olha, deixa eu mandar um beijo para a Brenelli, né, de Campinas, que é fã aqui do nosso programa, amiga do Lourdello, Lourdello. Obrigada, viu, Brenelli, pelo carinho para você. Beijo. Bom, vamos falar de Walter Mercado. Essa história dele impressiona também, né? A experiência quase morte, já estudada na medicina nos Estados Unidos e confirmada. Quer dizer, a gente sai do corpo, a sua alma e o seu perispírito saem do corpo, ou pelo plexo solar, que é o umbigo, ou pelo cucuruco da cabeça, que é a pineal, sai e você fica aqui praticamente morto, parece que você está morto, mas você não está, você está vendo as coisas. Você fica se vendo, né? Vê tudo. E aí fica grudado num cordão prata, ali assistindo e vendo tudo. Um alerta para quem for ver as pessoas na UTI, em coma, eles estão assim, muitos deles, eles estão ali. Então não fica chorando, achando que a pessoa vai embora. Conversa, fala, você está bem, você pode melhorar. Porque essa pessoa até pode melhorar mesmo. Então a pessoa que está em coma, ou a pessoa que está fora de si, ela pode muito bem sair. Isso dá esse nome de projeção astral. O pessoal que está vendo a gente agora, que acorda assim, ó, quer falar e não consegue, muita gente acontece isso. Ele quer se mexer e não consegue, ele está em catalepsia, é porque durante o sono saiu do corpo, e o corpo foi para alguns lugares, tomara que para bons e não piores, e aí ele volta para o corpo físico. Só que o físico acorda e esse corpo está aqui, ainda não entrou totalmente. Aí a pessoa fica desesperada, muita gente se desespera. Não precisa desesperar, porque você vai voltar. É catalepsia que chama isso. É a volta do teu corpo espiritual para dentro do teu corpo carnal. Isso acontece muito, é projeção astral. Pode ser voluntária ou involuntária. Tá. Né? A gente já aprendeu e a gente faz involuntária. E a gente pode ir em um monte de lugar, ver gente querida morta ou viva. Tua irmã mora lá no Rio Grande do Sul. Se você aprendeu a fazer PA, você vai lá à noite e visita a tua irmã e volta. E você acorda e diz, poxa, realmente eu estive com ela. É bem legal isso. Certo. Foi o que aconteceu com o Walter Mercado. Projeção astral, experiência quase morte. Puta, eu adorei ver essa entrevista com o Walter Mercado. Eu adorava ver os programas dele. Achei muito divertido. Mas a Márcia falou uma coisa bacana. Eu acho que quando a gente vai no hospital, você tem que ir com o astral. Você pode estar arrasado. Você entrou no quarto do seu parente, faz uma cara boa e fala, pô, como é que... Você passar uma energia boa. Verdade. Eu sempre digo que de médico e enfermeiro, como o enfermeiro tem mais contato com o paciente, tem que entrar no quarto com a cara boa, tem que entusiasmar, porque a pessoa que está numa cama já está sofrida e já está desestruturada. Se ela não tiver o apoio, é dose.
Bom, aliás, falando nesse tipo de coisa, eu estava perguntando para a Márcia se tem alguma oração, um salmo que sirva como um alento para as pessoas que, por exemplo, nesse momento aqui no estado de São Paulo, na cidade, na Grande São Paulo, estão passando por perdas, não só materiais, como por perdas de pessoas queridas também. Nós estamos até agora contabilizados 18 mortes pelas enchentes. Então, está um dia muito triste. Como é que a gente pode conseguir um pouco de alento, de resistência espiritual, de força para encarar tudo isso? A egrégora de São Paulo hoje está cinza. Nós todos, eu estou desde manhã acompanhando a RTV, e nós todos estamos tristes. Imagina esse povo que está sentindo na pele. Tá sendo vítima, realmente, né, se a gente está triste, a gente tem que mudar essa egrégora. Nós que estamos aqui de fora, nós que temos essa força, Salmo 90. Salmo 90, para que toda essa egrégora mude, para que essa gente não sofra tanto, para que as coisas passem logo e para que a chuva passe, pelo amor de Deus. E também, mulheres deveriam orar a Cabala de Jesus. A Cabala de Jesus é o número 10. Então, 10 vezes o Pai Nosso, sabe? Para que essa calamidade, essa tristeza passe mais rápido. Tá certo. Então, Salmo 90. 90 e 10 vezes o Pai Nosso. 10 vezes o Pai Nosso também é uma coisa muito importante de se ver, não é? Bom, a gente tinha um vídeo, não sei se vai dar tempo de passar, que impressionou muita gente também, do balãozinho branco no velório de uma criança. Dá tempo de passar isso, não? Como é que é? Alguém me fala aí. Tá. Bom, parece que o vídeo é curtinho e... Tá? Bom, Márcia Fernandes, seus contatos. 3711-0180. O site é Sensitiva Márcia Fernandes. E o site não, o Facebook. E o site é o www.marciafernandes.com.br. A gente vai dar um curso de Reiki dia 10 de abril. Ótimo. Bárbaro. Reiki 1, 2 e 3. Venham fazer conosco, tá bom? Tá certo, deixa eu mostrar os livros da Márcia. Tem vários, é só você pedir pelo site. Esses daqui são Banhos, Rituais e Dicas 1 e 2, tá? www.marciafernandes.com.br. Então pelo telefone 11 3711 0180. Vale a pena, são muito legais, viu? Obrigada, olha, esse vídeo do balãozinho é no velório de um garoto e de repente um dos balões se desprende e vai até a mãe do menino. Olha só. Pode uma coisa dessa? Nossa, eu fico arrepiado. Ele fica ali com a mãe do menino. Impressionante. Impressionante. Esse vídeo bombou assim na internet porque não tem trucagem, né? Ele foi analisado, ele não tem trucagem. É uma cerimônia com as coisas que o garotinho gostava, então tem uns balões, aquela coisa. Um deles se desprende e ele vai. Vocês veem que a câmera acompanha. Ele vai até ela e aí ela desaba, porque ela acha que é o espírito do filho, é o filho que está indo até ela. Olha só, ele vai... Ele sai do caixão, né? Ele sai do caixão do menino. E aí ele vai. Ele faz o caminho até normalmente a mãe a bola sobe, né, Sônia? Ela tá flutuando, né? Ela tá flutuando, ela tá estável. Pois e aí baixa. ela vai... Ela baixa. Ela baixa pra mãe, né? Olha lá. É como se ele fosse até ela mesmo. E ela entende assim. E aí ela desaba e começa a chorar mais ainda. Ele dá a volta nela, né? Nossa Isso é Senhora. impressionante. Nossa Senhora. Em princípio, não se tem notícia de trucagem. E é um vídeo que comoveu o mundo todo, na verdade. Tadinha. O que você acha, Márcia? Se não for... Olha, é tão sensacional, que eu tenho até medo que mesmo, seja né? truque. Tomara a Deus que não seja. Mas se Tá, não for... se não for truque, é óbvio que é a alma do menino.
É ele que querendo procurou abraçar a mãe. dele, Olha, mamãe, olha lá, olha o carinho Ela que faz um pegou dela. movimento com Olha a lá, mão, Sônia. Ela faz um movimento com a mão, parece que ela queria abraçar uma pessoa. mas parece ela estava abraçando Ela tava mesmo. abraçada Ela mesmo com o sentiu, balão. olha lá, gente, ela sentiu a presença, né? Olha lá, ela quer pegar, né? Exatamente. Aquela hora ela estava abraçada com o balão. Então, dizer, pode ser mesmo. Lógico, O existe espírito, isso. Existe isso. Existe ele esse buscando tipo de comunicação. Pela própria mãe no velório, viu? Comovente. Né? Acho que leva a gente para outros planos da nossa existência, realmente. Isso só pode aumentar a nossa fé. Existe o plano espiritual, não se esqueça, tá? Obrigada, Márcia Fernandes. Valeu. Obrigada, Lutela. Obrigada pela presença. Obrigada a vocês pelo carinho, pela companhia. E a gente se vê na próxima segunda-feira, às 3 da tarde, com mais uma Tarde é Sua. Fiquem agora com João Kleber e o Você na TV. Vai daí, João. Super beijo, gente. Tchau.